Brasil Colônia 2. A economia colonial. A economia colonial do Brasil teve início com a exploração do pau-brasil em seus primeiros 30 anos. Portugal ainda estava inteiramente voltado para o comércio com as Índias, onde era mais rentável economicamente. Somente depois de 1530, com o declínio deste comércio com o Oriente, Portugal teve que se voltar mais incisivamente para a colônia da América. Deste modo, a vinda de Martim Afonso de Souza, em 1530, tinha a missão de implantar o sistema de capitanias hereditárias, que foram faixas de terras distribuídas a nobres portugueses. Estes teriam a missão de explorar as terras com as atividades produtivas e distribuir sesmarias, que eram lotes de terra para colonos produzirem. Martim Afonso de Souza veio de forma bem planejada na visão econômica. Com ele veio um perito da manufatura do açúcar e empreendedores com experiência na atividade açucareira lá na Ilha da Madeira. Portanto, a coroa portuguesa visualizava iniciar uma intensa produção de açúcar no Brasil, de olho no mercado europeu. A região que mais prosperou com o plantio da cana-de-açúcar foi a de Pernambuco, devido ao clima, ao solo, além da proximidade com a metrópole, que garantiram uma larga produção de açúcar. No século XVII, a região açucareira do Brasil Colônia passou a ser a mais próspera economicamente das Américas, superando até as colônias inglesas do norte das Américas. A produção de cana-de-açúcar, em seu início, utilizou a mão de obra indígena, mas esta não prosperou devido à resistência dos mesmos com a forma de exploração deste trabalho, acarretando assim em diversos conflitos com a população nativa. Deste modo, a solução encontrada na colônia do Brasil foi a utilização da mão de obra escrava com a vinda de africanos para o Brasil. Esta atendeu às duas necessidades. A primeira é que o escravo africano era uma mercadoria bastante rentável, ou seja, o comércio trazia lucros para quem os comprava ou capturava em postos africanos e vendiam estes para outras nações, como escravos. A segunda necessidade foi a de ter-se uma mão de obra que atendesse às necessidades da produção de açúcar. O empreendimento açucareiro era autossuficiente, ou seja, em uma fazenda estava dividida hierarquicamente entre a casa grande e a senzala. Na primeira viviam os proprietários rurais e sua família, na segunda os escravos comandados por capatazes. Na fazenda tudo se produzia para atender às necessidades alimentares, criações de animais de pequeno porte, tinha-se uma capela para atos religiosos e uma pequena criação de gado que servia para atração e transporte da produção açucareira. Um detalhe importante é que esta criação de gado, com o tempo, foi se tornando mais extensa com o aumento do rebanho, e assim foi disputando espaço com as áreas de plantação de cana-de-açúcar, fazendo com que uma lei fosse editada proibindo a sua criação nestas áreas. Isto acabou por realizar uma dispersão deste gado pelo sertão nordestino, ocupando uma extensa área que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas, aumentando em muito a área colonial portuguesa. Mas esta atividade era de subsistência, sem muita lucratividade e sem interesse comercial para a coroa portuguesa. Os olhos dos portugueses estavam mesmo voltados para a produção açucareira no Nordeste. Assim, durante este início do período colonial, podemos dizer que a economia estava caracterizada na grande propriedade rural, que se utilizava da mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. Este modelo garantiu os lucros necessários para a metrópole portuguesa, por meio de impostos, e para os produtores rurais. Nas primeiras décadas do século XVIII, o comércio do açúcar brasileiro começou a declinar, com o avanço da produção açucareira das colônias holandesas no comércio europeu. Mas, ao mesmo tempo, jazidas de ouro começaram a ser descobertas nas regiões das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
A coroa portuguesa nunca escondeu que o seu grande intuito na colônia brasileira era encontrar ouro, metais e pedras preciosas. As descobertas destas minas fizeram com que um grande contingente populacional se deslocasse para a região e que a administração da metrópole se instalasse definitivamente na região, fazendo da cidade do Rio de Janeiro a capital da colônia, pois a cidade estava próxima à região e tinha um porto de saída da produção mineradora para Portugal. Esta atividade também se utilizou da mão de obra escrava para o desenvolvimento da produção, encarecendo o preço dos mesmos e assim prejudicando mais ainda a produção de açúcar lá no Nordeste, que precisava desta mão de obra e que também sofreu com a imigração de parte de sua população para a região mineradora. Em meados do século XVIII, o Brasil já era o maior produtor de ouro do mundo, levando Portugal a uma certa prosperidade econômica com os impostos cobrados nesta produção, reduzindo seus problemas financeiros. Portugal não soube aproveitar esse superávit econômico com o ouro e os diamantes do Brasil. Deixou de incentivar e investir em um parque industrial, voltando-se apenas para as altas despesas da corte, construindo e reformando igrejas, urbanizando praças desnecessariamente e em gastos que não trariam retorno financeiro para o país. Em meados do século XVIII, a produtividade das minas da colônia brasileira começava a declinar, preocupando a saúde financeira portuguesa, que passou a sentir os efeitos com o déficit em suas contas. De 1750 a 1777, a política econômica portuguesa passou toda para a mão de Marquês de Pombal, que se tornou primeiro-ministro, inclusive das colônias, e implantou o despotismo esclarecido, que significa implantar dentro de um Estado absolutista práticas administrativas voltadas para se alcançar o desenvolvimento econômico do Estado, por meio de uma política econômica mercantilista. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que teve como característica uma forte intervenção do Estado na economia, na intenção de se obter uma balança comercial favorável, com o fortalecimento do pacto colonial e o protecionismo comercial. Tinha-se a ideia de que a riqueza de uma nação estava na acumulação de ouro, metais e pedras preciosas que um país conseguia. Então, o rigor na exploração das colônias era fundamental para o sucesso da política mercantilista. Desta forma, a insatisfação dos produtores brasileiros, seja na zona açucareira como na região mineradora, com o rigor fiscal e o aumento constante de impostos, para garantir a maximização da arrecadação da metrópole na colônia, aumentou consideravelmente em relação ao domínio de Portugal. Este rigor fiscal fez com que certos movimentos conspiratórios se rebelassem contra o domínio português. O mais famoso foi a Inconfidência Mineira, no qual veremos na nossa última videoaula sobre Brasil Colônia. Também houve uma espécie de revolução social na Bahia, comandada por mulatos e trabalhadores livres contra o domínio português. Essas insatisfações somente vieram a arrefecer um pouco com a vida da família real para o Brasil, que esfriou os ânimos conspiratórios de independência. Mas este assunto da família real no Brasil também veremos na próxima videoaula. Muito obrigado.